Olá, tudo bem? Eu sou Arquimedes de Castro e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre Media Training, um treinamento de mídia, para que você possa desenvolver atividades com a imprensa com mais assertividade, projetando uma imagem positiva na opinião pública. E essa é a grande dificuldade para quem, pela primeira vez, vai enfrentar câmeras e microfones, luzes e estúdio. É sempre muito difícil e é por isso que esse curso foi pensado para facilitar, para, digamos assim, guiar quem vai dar uma entrevista pela primeira vez ou quem já tem experiência e vai dar outra entrevista, vai dar mais uma entrevista, acha que precisa se preparar melhor para, quando estiver diante das câmeras, na frente dos microfones, fazer uma apresentação minimamente decente, que não comprometa a sua imagem, nem da instituição ou a empresa que representa. Este curso, ele foi pensado tanto para atender as pessoas que já têm bastante experiência, como também para enriquecer o repertório de quem já tem bastante experiência, já deu bastante entrevista e que acha que precisa melhorar. Esse é o objetivo desse curso, que começa agora. Nós vamos dividi-lo em partes e você vai acompanhar comigo aqui nesse canal. Aqui nós vamos falar um pouco sobre essa questão do Media Training, de como as pessoas podem treinar para se apresentarem melhor em suas entrevistas. Vamos então ao conteúdo do curso de Media Training. E esse curso, ele tem um programa bastante simples. Primeiro, aprender a dar entrevistas e depois participar de debates. Essa segunda parte, de participar de debates, é óbvio, exige uma preparação maior, porque a preparação para os debates, ela envolve também a capacidade de entender as regras do debate e também tem muito a ver com as convicções filosóficas de quem vai participar do debate. Afinal de contas, você tem que definir em que espectro político, em que espectro econômico, aonde você está dentro da sociedade para poder se posicionar num debate e enfrentar um antagonista, alguém que muito provavelmente vai discordar de você na maior parte do tempo e vai lhe exigir uma concentração muito maior do que dar uma entrevista a um perguntador, a alguém que, via de regra, quer apenas mais informação e não necessariamente lhe desmerecer ou destruir o seu argumento, mesmo que isso possa eventualmente acontecer até em entrevistas. Aqui é preciso dizer que para trabalhar com a imprensa é preciso aprender a ler e aprender a escrever. Mas também é preciso aprender a falar. E esses três pilares, eles são fundamentais para uma apresentação decente. Então, fica já a dica. Se você quer fazer boas apresentações na imprensa, é fundamental que você mantenha um regular hábito de leitura. Mantenha-se informado do que está acontecendo, daquilo que está mobilizando a opinião pública e, portanto, é objeto de matérias jornalísticas. Esteja sempre muito bem informado, não só por veículos tradicionais, como a televisão, o rádio, jornais, os sites de notícias, as revistas, mas se informe por outros meios,
Se você é um especialista em determinada área, é bom que você esteja a par das publicações recentes do seu campo de estudo. E isso faz toda a diferença quando você vai dar uma entrevista. Escrever é muito importante, porque quando você escreve, o mecanismo cognitivo, ele trabalha no sentido de dar materialidade em signos, que nós chamamos de letras, de palavras, de frases. Esses signos, eles precisam ser organizados. E quem escreve é obrigado a trabalhar com esses signos da linguagem. E isso faz com que o seu raciocínio, a sua capacidade de pensar e de se expressar melhore significativamente. E é importante também falar. É preciso que você ouça a sua voz, grave o que você tem a dizer e depois ouça para fazer uma análise, né? uma avaliação. Os norte-americanos costumam chamar isso de feedback, ou seja, é preciso que você analise o que fez, dê uma olhada naquilo que já produziu, para que possa melhorar a forma como você usa esse recurso de som. No som, a qualidade do som, o tom da voz, a qualidade da voz, tem tudo a ver com a mensagem. Pessoas que têm uma voz muito agressiva ou falam muito rápido, muitas vezes não conseguem ser compreendidas. Daí a necessidade de se atentar para isso. Seguindo, vamos aqui às entrevistas. É muito comum que quando você for dar uma entrevista, o jornalista busque todos os meios para lhe deixar à vontade, para, por assim dizer, quebrar o gelo. Porque muitas pessoas chegam no estúdio de rádio e de televisão e ficam literalmente travados, não conseguem fazer nada, não conseguem desenvolver uma linguagem de comunicação. E isso prejudica muito o andamento de qualquer programa. Para evitar isso, os jornalistas costumam tentar quebrar o gelo, ou seja, conversar um pouco com o entrevistado para fazê-lo sentir-se à vontade. Não caia nessa armadilha. Uma entrevista transmitida por um canal de mídia, transmitida por qualquer canal, pode ser fatal para derrubar uma carreira de um político, pode comprometer a sua imagem como profissional, pode atrapalhar o seu emprego ou a sua colocação na instituição que representa. Uma informação desvairada, uma informação mal colocada, uma descontração exagerada pode resultar em interpretações que não são as interpretações que você deseja. Não eram as interpretações que você desejava quando foi dar a entrevista. Portanto, não caia nessa conversa fiada de que entrevista precisa ser descontraída, você pode falar o que vier à cabeça. Não é assim. Não deve ser assim. E é uma armadilha acreditar nessa possibilidade. É por isso que eu separei algumas coisas que destacam o perigo das entrevistas. Haverá sempre um risco envolvido em fazer declarações públicas. Então pense bem, se você vai dar uma entrevista, é preciso que você tenha um objetivo. O que você pretende comunicar? E só vá dar entrevistas ou fazer
aparições públicas se realmente tiver um interesse legítimo seu. Não vá só para aparecer, não vá só para manter-se lembrado, não vale a pena. É preciso ter um objetivo definido, é preciso que a sua aparição publicamente, ela seja movida por interesses definidos e que esses interesses estejam como meta central da sua aparição e das suas declarações. Não perca tempo, essa é a minha mensagem. A maioria dos programas jornalísticos busca diariamente entrevistados que causem polêmica com as suas declarações. E, por isso, os jornalistas buscam provocar essa polêmica. E as polêmicas, elas costumam surgir com assuntos polêmicos ou com juízos de valor que o entrevistado faz a respeito de outras personalidades públicas. Nesses momentos, há um risco fundamental, que sempre deve ser levado em consideração. Não caia nas armadilhas de programas jornalísticos sensacionalistas que buscam declarações polêmicas. Tem outra questão que você precisa ficar bem atento. É quando as perguntas dos entrevistadores ou do entrevistador buscam causar descontração. E aí você se desarma. Nesse desarme é onde está a grande armadilha para uma pergunta-chave, para uma pergunta polêmica, para uma pergunta complexa, que vai exigir do seu raciocínio, mas como você já estava com o espírito desarmado, por assim dizer, tende a dar uma resposta mais espontânea, fora do seu roteiro. Portanto, o grande indicativo é que você não se descontraia ao ponto de perder o seu foco. Isso vai ser tentado pelo entrevistador e pelos entrevistadores, mas é preciso que você resista a essa tentação de transformar a sua entrevista num grande show, num grande espetáculo. Se isso acontecer, é possível que isso eventualmente possa lhe prejudicar, principalmente se os interesses que você defende, ou defende pela sua empresa ou instituição que representa, não são necessariamente, digamos assim, unânimes. Há antagonismo. Então é preciso prever esse antagonismo. E de olho nisso, mantenha sempre a guarda e mantenha sempre-se alerta. Entrevista não é bate-papo, não é lugar para se descontrair, para fingir que está numa mesa de bar, na sala de casa. Mesmo que o clima seja para isso, não caia nessa tentação e saiba que o que você disser na frente das câmeras, na frente dos microfones, lhe será cobrado de várias maneiras. Depois, é importante que você tenha em mente duas coisas. Primeiro, você não vai conseguir controlar o que as pessoas pensarão a respeito das suas declarações numa entrevista. Creia no que estou lhe dizendo. Há mais de 30 anos eu faço entrevistas, dou entrevistas, trabalho com jornalismo e com a imprensa. Não foram poucas as vezes que aquilo que foi dito foi interpretado de uma maneira completamente diferente do que o entrevistado pretendia passar. E aí é onde está o perigo. Muita gente trava, essa é a segunda coisa, trava na entrevista, não consegue dizer o conteúdo que estava planejando dizer, não consegue se expressar devidamente, porque fica pensando nisso. O que vão imaginar do que eu estou dizendo? Então, nem tanto ao ar, nem tanto ao mar. É preciso botar os pés no chão e ficar nessa linha tênue
entre, primeiro, não fazer com que a autoavaliação, o autojulgamento, a autocrítica lhe impeça de continuar falando, de dar sua opinião, de gostar da entrevista. E aí um ponto fundamental. É preciso que você se divirta fazendo esse tipo de coisa. É preciso que você goste. É preciso que isso lhe dê algum tipo de prazer. E aí, nesse momento, você desenvolve o seu raciocínio utilizando os recursos de oratória para se comunicar da melhor maneira possível. Por outro lado, é possível que algumas pessoas entendam o que você está dizendo de forma diversa daquilo que você pretendia comunicar. É por isso que é tão importante avaliar sempre as suas apresentações ao vivo, as entrevistas que você deu após a transmissão. Veja, ouça com todo cuidado, com um olhar crítico. Não caia nessa história de pessoas que chegam e dizem: foi bom, você se saiu super bem, foi top. Não caia nessa armadilha, é uma armadilha fatal que pode ter consequências gravíssimas, pode lhe prejudicar muito, porque aí você começa a acreditar numa história que não é verdadeira. A história de que qualquer um é capaz de dar uma grande entrevista a qualquer momento, porque tem experiência. Não é assim. Eu estou trabalhando com isso há mais de 30 anos e todas as vezes que vou dar uma entrevista, eu sigo atentamente os passos que eu preparei aqui nesse curso e que você vai aprender. Então, atente-se para essas duas coisas. Controlar a autocrítica para não travar, mas ao mesmo tempo não ficar descontraído demais e perder completamente o controle daquilo que está sendo dito. E para preparar-se para uma entrevista, como é que faz, né? A primeira coisa é saber qual é a pauta. Afinal de contas, se você vai falar, por mais especialista que você seja na área, é preciso que você entenda qual é o assunto que será o foco daquela entrevista. Tenha certeza sobre o que querem que você diga. Porque você não vai lá para o veículo de imprensa, para um meio de comunicação, só para dizer o que você quer. Você tem que entender o que esperam de você naquela entrevista. E aí, converse em off, né? Converse fora do ar, antecipadamente, com as pessoas que produzem o programa, para tomar conhecimento disso, do que querem de você. E, ao mesmo tempo, você tem que definir, em síntese, o que não pode deixar de ser dito. São duas coisas. Entender a pauta, saber qual é a pauta, e é muito provável que alguém diga: não, nós vamos falar sobre o que está acontecendo. Está acontecendo o quê? Sobre o quê? Qual é o enfoque? O que vocês estão pretendendo com essa entrevista? Então, esse tipo de pergunta lhe dá um norte, um mapa, né? Você começa a montar um mapa desse lugar para onde você quer ir, que é transmitir uma mensagem sem muito ruído para a opinião pública. Elaborar um roteiro para organizar as ideias é fundamental, porque não precisa você escrever tudo o que você vai dizer e ir com um papel na mão para ler durante a entrevista. Não faça isso. Mas um cartãozinho com a marca, as pessoas que você precisa citar, as referências, é muito importante. Pode lhe salvar. Você pode botar isso no celular, pode botar num iPad, pode botar num cartãozinho mesmo, escrever à mão, ou você pode memorizar, mas é preciso ter uma boa memória para que você possa usar esse recurso durante a entrevista, encadeando junto com os seus argumentos.
Apresentar uma ideia central de forma objetiva, quando você fala para a televisão e para o rádio, é preciso muita clareza. Você precisa ter muito domínio daquilo que você vai falar para ser muito claro e muito objetivo. Então, defina qual é a ideia central. Uma ideia. Não é as ideias centrais, é a ideia central. Porque quando você tem um centro de gravidade, esse centro de gravidade é que vai orientar toda a entrevista. Não importa para onde queiram lhe levar. Se você tem uma ideia central daquilo que foi previamente combinado pela produção na pauta, daquilo que você pretende comunicar, mantenha esse foco. Mantenha essa ideia na cabeça. E pesquisar sobre o entrevistador, o canal, analisar os programas anteriores, entender a dinâmica, atualizar-se sobre a agenda setting da mídia é outro ponto fundamental. Aonde é que eu vou falar? Com quem eu vou falar? E como é que esse programa funciona? Quais são as coisas que chamam a atenção da audiência nesse programa? Vá nas redes sociais, pesquise, veja o programa anterior ou os programas anteriores, se puder. Mantenha-se informado para que você possa saber aonde você vai estar se metendo e até para quando você chegar no estúdio, na hora de falar, ficar mais à vontade, não ficar travado com aquele ambiente totalmente desconhecido. Então, o ambiente pode ser aí a chave para você se safar. E entender a agenda setting da mídia, isso aí é absolutamente necessário. E eu vou falar bastante sobre isso, porque é preciso que você entenda o que é a agenda setting. Isso é uma teoria bem complexa, mas eu vou tentar simplificar aqui para que você possa entender rapidamente. A agenda setting é aquilo que é elegido pela mídia como um assunto de alta popularidade e, portanto, um assunto que rende muito na audiência, que chama muito a atenção dos telespectadores, dos ouvintes, dos leitores, daquelas pessoas que estão acompanhando aquele canal. Então, a agenda setting é o que aquele canal, o que aquele veículo de comunicação tem repercutido com muita frequência recentemente. Então, essa agenda setting, ela passa não só pela notícia em si, mas pela forma como o canal costuma abordar aquela informação. Porque há canais que abordam a mesma informação, os mesmos fatos, de maneiras diferentes. E é nesse momento que você precisa entender qual é o direcionamento editorial daquele veículo de comunicação no qual você está falando. Essas são as dicas iniciais para se preparar para uma entrevista. E essa primeira aula termina com uma atividade, com algo para fazer até a próxima aula. E se trata de uma simulação de entrevista. Então, a questão aqui é a seguinte: você vai simular uma entrevista. Então, você precisa de uma câmera para fazer essa atividade. E pode ser o seu celular mesmo. Pega a câmera do celular. Se você não tem um pedestal, um negocinho para segurar, não tem problema. Põe em cima de alguma coisa que a câmera fique no mesmo nível dos seus olhos. Então coloque a câmera no mesmo nível dos seus olhos. Cuide para que o que está atrás de você, ou seja, o cenário, não seja um cenário feio, um cenário ruim. E aí você vai gravar uma apresentação sua. 5 minutos.
é assim, é 5 minutos sem parar. Então você tem que se preparar antes. Então todas essas coisas que eu disse antes, você tem que fazer. Tem que, digamos assim, fazer um roteiro. Se preparar para o que você vai dizer. E o que é que você vai dizer? Você vai se descrever. Parece simples, né? Mas 5 minutos de uma câmera ligada para você se descrever é muito tempo. É preciso que você organize as ideias para saber o que você vai dizer. Apresentar o seu trabalho. Então você vai se descrever, dizer quem é você, apresentar o seu trabalho e vender a sua imagem. Esse é o objetivo. Então aqui eu vou fazer uma simulação para que você veja como é que, mais ou menos, eu gostaria que fosse feito esse exercício. E aí você pode gravar e me mandar por e-mail, arquimedesonofrio@gmail.com. Vou deixar aqui o e-mail, arquimedesonofrio@gmail.com. Você me manda que eu faço uma avaliação da sua entrevista e aí a gente posso mandar para você algumas dicas para que você possa aí melhorar o seu desempenho. Descrever-se, apresentar seu trabalho vendendo uma imagem. Então, vamos lá. Eu sou Arquimedes de Castro, sou jornalista e desde 1989 trabalho com mídia. Comecei trabalhando no rádio, durante muito tempo trabalhei no rádio, trabalhei na televisão, editei revistas, participei de jornais como repórter, como colunista e desde que a internet começou, tenho trabalhado com a internet, participando de portais de notícias, criando conteúdo nas minhas redes sociais e produzindo uma série de trabalhos na área de comunicação. Também atuo como consultor na área de comunicação. Preparo pessoas, políticos, para debates. Tenho uma boa experiência nessa área. Participei de várias campanhas eleitorais atuando nessa área, na preparação para debates e na criação de conceitos de marketing que possam ajudar o candidato a surfar na onda em que está a opinião pública. Muita gente acha que é preciso mudar a opinião dos outros, mas não é assim que se ganha voto. É justamente o contrário. É sentindo o clima e surfando na onda que já está na sociedade, na opinião pública. Essa é a função de quem é político e pretende concorrer a votos, né, e pretende obter votos. Eu trabalhei em vários veículos de comunicação, aqui na Paraíba, para o Sistema Correio de Comunicação, para a Rádio Campina FM, para outras emissoras de rádio, de televisão, como a RCTV. E fora da Paraíba, trabalhei em São Paulo para a Bloomberg Television, para a Rádio Atual, a Rádio Trianon, a Rádio Imprensa, a Rádio CBN, enfim, estive em vários veículos de comunicação e editei revistas, trabalhei em jornais, escrevi colunas para o jornal Correio da Paraíba. Então essa basicamente é a minha experiência profissional, que envolve tanto o treinamento de mídia, a consultoria de comunicação, como a criação de conteúdo, a produção de conteúdo jornalístico. E eu faço isso porque gosto de comunicação, acho que consigo me comunicar razoavelmente bem com as pessoas e tenho me dedicado bastante a aprimorar os meus conhecimentos, inclusive me reinventando a partir dessa plataforma que é a internet. Então, eu fiz aqui uma simulação de uma apresentação para a entrevista e é exatamente isso que você pode fazer em casa também, praticar. Você talvez não consiga da primeira vez uma gravação de 5 minutos sem erros, mas tente, vá tentando como exercício.
Grave uma, grave duas, grave três, grave quantas vezes você puder gravar. Quando não couber mais na memória do telefone, apaga, grava de novo. Que aí você vai ter aí um aprimoramento da sua capacidade de dar entrevistas. Na próxima aula, eu vou falar sobre uma lista de checagem para as entrevistas. Mas isso vai ser na próxima aula e eu deixo vocês com essa simulação para a entrevista como uma atividade prática para melhorar a sua capacidade de comunicação. Até a próxima!